Bom, eu vou resolver mais esse exercício aqui no mesmo esquema dos anteriores, né? Pausem o vídeo, leiam o enunciado, pensem um pouco. Eu já vou ir anotando os dados assim que eu começar a ler. Então, vamos lá. Uma barra delgada e uniforme tem 80 centímetros de comprimento, vou chamar esse comprimento de L, e massa de M. Uma pequena esfera de massa M1 é soldada em uma extremidade da barra e uma pequena esfera de massa M2 é soldada na outra extremidade. A barra girando em torno de um eixo estacionário e sem atrito, localizado no centro, é mantida na horizontal e liberada do repouso. Se é liberada do repouso, então a velocidade inicial é 0. Qual é a velocidade linear da esfera de, no caso da esfera M2, quando ela passar pelo seu ponto mais baixo? Nós também temos a aceleração da gravidade. A figura que eu desenhei é essa daqui. Acho que está numa posição legal. Então eu coloquei aqui, essa barra, ela tem comprimento L. Vou colocar aqui também, O desenho pode não estar perfeito, mas dá para entender. Então ela tem comprimento L, e aí quando soltar ela vai girar dessa forma aqui. E aí ele quer saber, qual é a velocidade dessa esfera verde aqui, que vai ser a M2 no caso, Ela vai ser a M2, que ela é a mais pesada, e a daqui a M1. Quer saber qual vai ser a velocidade linear dela quando ela passar ali pelo ponto mais baixo. Eu coloquei o eixo aqui embaixo, de forma que quando ela passar pelo ponto mais baixo aqui, a energia potencial gravitacional dela vai ser 0. Então, vamos ver, o que vai acontecer. Eu coloquei aqui que essa altura é y, mas essa altura também é metade, dessa altura aqui. Então, vou deixar y por enquanto, só para a gente começar a resolver aqui. Então, é o seguinte, vamos lá, A abordagem é o trabalho e energia, como a gente vem usando normalmente. Então, trabalho total é igual à variação da energia cinética. Temos aí, no caso, os corpos mudando, de altura apenas. Então, nós vamos ter energia potencial gravitacional e teremos energia potencial gravitacional 1, energia potencial gravitacional do 2 e energia potencial gravitacional da barra, Da mesma forma, vamos ter energia cinética de 1, a energia cinética de 2 e a energia cinética da barra. Beleza. Aí, o seguinte, então, podemos abrir aqui como energia potencial gravitacional final de 1 menos a energia potencial gravitacional inicial de 1. Energia potencial gravitacional final de 2 menos energia potencial gravitacional final inicial de 2, Energia potencial gravitacional final da barra menos a energia potencial gravitacional inicial da barra. Mesma coisa, energia cinética final menos a energia cinética inicial
e assim sucessivamente. Mas note que foi dito, né, que a velocidade inicial é zero. Então a velocidade inicial é zero para todo mundo, né? Então, dito isso, nós temos que isso daqui é zero, isso daqui é zero e isso daqui é zero. Beleza. Para facilitar, eu estou pensando aqui que eu posso colocar a energia, o meu sistema de eixos aqui. Assim, não precisa disso. E aí, vamos matar uns carinhas aqui. Fica mais fácil. Daria certo fazer do outro jeito também, mas pensando melhor agora, eu acho que fica melhor assim. Porque dessa forma, olha só o que vai acontecer. A energia potencial gravitacional inicial do M1 é zero, porque a altura inicial dele é zero. Então, eu posso chegar aqui e fazer zero. A energia potencial gravitacional inicial do M2 é zero, porque ele está na altura zero. Lembre-se que não interessa a energia potencial gravitacional no ponto, né? O que interessa, na verdade, para a gente é a variação da energia potencial gravitacional. Então, o sistema de eixos aqui, né? Nosso sistema de referência, a gente pode pôr ele onde a gente quiser. Que a diferença entre as energias potenciais continuarão sendo as mesmas. Então, o fato de eu estar zerando esses termos só está simplesmente simplificando o cálculo. E aqui, ó, é a energia potencial gravitacional da barra. É zero também, né? Porque ela está totalmente deitada em cima do eixo zero aqui. Aí você pode falar, mas e agora? A energia potencial gravitacional aqui da barra em pé é zero também. Por que é zero? Porque a gente vai ter uma contribuição da barra positiva para cima e uma contribuição positiva negativa aqui para baixo, né? Que está abaixo do nosso eixo. E como a barra é idêntica, né? Ela é do mesmo material e tudo mais, então acaba que essa parte de cima cancela a parte de baixo. Entenderam a ideia? Mas, como é um objeto extenso, nós costumamos olhar simplesmente a altura do centro de massa. O centro de massa, quando a barra está deitada, está em cima do zero. Então, a energia potencial gravitacional inicial é zero. E o centro de massa, quando a barra está em pé, continua no zero. Tá vendo? Então, a energia potencial gravitacional vai ser zero também. Então, nós podemos simplesmente cancelar todos esses caras aqui. E aí sobra pra gente só a energia potencial e final do 1, que está numa altura L sobre 2, né? Então, vai ser M1G L sobre 2 menos M2G L sobre 2, né? Só que a altura é negativa, né? Ela está abaixo do eixo X. Então, tem um menos aqui na frente. Dessa forma. Qual é a energia cinética final aí, né? Da partícula 1 aqui, né? Da esfera 1.
Note que, como é uma esfera pequena, né, ambas são pequenas, a gente pode considerar como um ponto. E como um ponto girando, nós temos que a energia cinética, né, seria meio de I ômega ao quadrado, ômega 1, por exemplo. Só que o momento de inércia para uma partícula girando é mr ao quadrado. Porém, se você juntar, né, esse R aqui, iria ficar dessa forma aqui. E iria ficar assim. Se você juntar esses dois caras aqui, ó, isso que está aqui dentro é a velocidade. Então acaba que teríamos exatamente isso, né? A velocidade aqui de 1. Então, não precisamos escrever como sendo em rotação. Podemos escrever simplesmente m1 v1 ao quadrado. Mesma coisa para 2, m2 v2 ao quadrado. E para a barra, aí sim não tem como fugir. Temos que escrever o momento de inércia aqui da barra. Beleza. Então, reescrevendo isso daqui agora, vamos ter que m2 menos m1 que multiplica GL sobre 2. Mas note que está todo mundo sobre 2, né? Então a gente pode simplesmente cortar, 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 cortar e cortar. Então vai ficar simplesmente dessa forma que eu escrevi aí. Então nós temos essa equação aqui por enquanto. Assim. Só que pense comigo. Aqui na beiradinha aqui, ó, a velocidade da barra, né, girando na periferia ali, ela é ômega BR, né? VB no caso é ômega BR. Então ômega B é VB sobre R, né? L no caso, né? L sobre 2, que é o raio aqui, né? O raio da circunferência que a periferia aqui, né, da barra está fazendo. Acaba que o 2 que eu tirei vai aparecer de novo, né? Mas não tem problema não. Então vamos lá. Às vezes é assim mesmo, às vezes a gente não vê as simplificações, né? Que nem nesse caso aqui eu acabei vendo mais na hora que eu estava quase começando a fazer a conta. Então aqui vai ser VB ao quadrado, né? Vou colocar aqui VB ao quadrado sobre L sobre 2, né? Ou sobre R, né? Mas o R no caso é L sobre 2, metade aqui do comprimento da barra.
Então vamos simplificar essa brincadeira aí, né? Então vai ser M2 menos M1 GL é igual a M1 V1 ao quadrado mais M2 V2 ao quadrado. Esse 2 aqui, como ele está embaixo, ele vai para cima, né? Então ele vai para como 4, porque está elevado ao quadrado. Então fica dessa forma, VB ao quadrado, e isso sobre L ao quadrado. Outra coisa agora, como a periferia da barra está na mesma posição que as massas, né? As duas esferas pequenas, elas têm toda a mesma velocidade, né? De giro aqui nessa periferia. Porque se esse cara tá girando para cá, esse daqui tem que estar girando para lá. Não tem outro jeito, ele tem que estar girando com a mesma velocidade, senão a barra entortaria, o que não é o caso. Então, todos eles têm a mesma velocidade, pelo menos em módulo. Então, isso passa a ser simplesmente M1 mais M2 mais 4IB sobre L ao quadrado. Dessa forma, que multiplica V ao quadrado. Vou chamar simplesmente de V agora, porque todo mundo está com a mesma velocidade. E aí, podemos tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então, vou copiar. Dar um espacinho aqui e dar outro espacinho aqui. Assim aparece um L ao quadrado aqui, um L ao quadrado aqui e um L ao quadrado aqui. Dessa forma. E aí esse L ao quadrado aqui embaixo pode sair para fora e multiplicar para o outro lado. Assim a gente vai ter V ao quadrado, então é igual a M2 menos M1 vezes G vezes L ao cubo, porque esse L ao quadrado que está aqui embaixo vem aqui para cima. E aí aqui vai ficar M1 L ao quadrado mais M2 L ao quadrado. Então eu vou simplesmente escrever M1 mais M2, que multiplica L ao quadrado mais 4IB. Se bem que esse IB aqui a gente ainda não abriu ele, né? Vamos ter que abrir ele para ver o que vai dar isso. Então, vamos lá então, né? Tá. Temos essa relação aí por enquanto, ainda não tiramos a raiz quadrada. Então agora eu vou vir aqui, não é com isso. Já volto. Pronto, voltei aí, né? Temos que o momento de inércia para uma barra girando em torno de seu centro, né? De um eixo que passa pelo seu centro, é meio da massa da barra vezes o comprimento da barra ao quadrado. A massa da barra foi dada, né? Então, beleza. Então, o IB é 1 sobre 12 ml ao quadrado. Exatamente essas as letras que eu usei, né? Então, aqui no lugar do IB vai aparecer esse resultado,
E aqui, então, vai ficar um 3 aqui embaixo, o que é bem feio, né? Digamos assim. Então, M2 menos M1 GL ao cubo M1 mais M2 L ao quadrado mais... Aí então, quando a gente colocar aqui, né, 4 vezes 1 sobre 12 ml ao quadrado, vai ficar aqui 1/3 de ml ao quadrado. Só que aí nós podemos colocar aqui um 3 aqui também, um 3 aqui e um 3 aqui. Assim, V ao quadrado. Vou passar esse 3 que está aqui embaixo agora lá para cima. Então vai ser 3 M2 menos M1 GL ao cubo sobre... Vai ficar assim, então, ó. 3 que multiplica M1 mais M2 mais M, isso vezes L ao quadrado. E agora dá para cortar, né? Esse L ao quadrado, esse L ao quadrado com esse ao cubo. E aí então V, para finalizar, é 3 M2 menos M1 GL sobre 3 M1 mais M2, fecha aqui parênteses, mais M. Então, e tem a raiz quadrada ainda, né? Então aqui, a raiz quadrada. Esse é o valor da velocidade. Então agora vou substituir os números, né, para poder ver aí se eu acertei a resposta. Só um momento que eu já volto com a resposta. Então, retornando, né, fiz as contas aqui, substituí, né, os valores, e aí encontrei um valor de 1,46 metros por segundo. E olhando na resposta aqui, no final do livro, a resposta é exatamente essa, 1,46 metros por segundo. Então é isso, até a próxima aí.